noite! Tudo bom com vocês? Mais uma semana que a gente vai vencendo. Olha, já tá passando a segunda semana de agosto, hein? Gente, como tá voando o tempo, né? Já estamos entrando daqui a pouco em setembro. É, primavera chegando e assim 2021, ó, voou. Como tudo na vida tá voando o tempo, né? O dia passa, as horas passam, a gente nem percebe. Só que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento diferente na humanidade. Agora vem vindo a fase pós-Covid. Ainda tem a pandemia, tem o vírus, tem que tomar todas as suas precauções. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que vem vindo adaptação. O voltar para a vida. E isso está mexendo muito com as pessoas. Medo, as perdas que já foram grandes, a adaptação, as crianças, os jovens para voltar para as escolas, para a rotina da vida, para o trabalho, para a carga horária de trabalho. Está sendo uma fase assim, de grandes adaptações e uma mudança no mundo. O mundo nunca mais é igual. Não tem o que era voltar ao que era antes. Não existe isso. Vamos construir o novo. Na nossa percepção diante de tudo isso, como é que tá? Então, hoje a nossa live vai falar sobre como o seu corpo está reagindo perante a sua percepção diante dos desafios existenciais. Porque todos nós passamos por isso. Hoje eu vou falar das 5 leis biológicas de Dr. Hammer, que é um médico alemão que desenvolveu essa ciência e mostra como a gente recebe um impacto externo severo, é um impacto biológico, a gente sofre em profunda solidão, mesmo que esteja rodeado de pessoas, porque é de acordo com a nossa percepção. Quando a gente passa por esse impacto, o nosso cérebro tira uma foto, os nossos 5 sentidos se aguçam, os neuroreceptores que estão por todo o nosso corpo, por toda a nossa pele, eles vão perceber o mundo de acordo com as nossas crenças, com a nossa cultura, com a nossa criação, com o nosso ambiente, com a nossa alta ou baixa estima, com as nossas crenças limitantes ou não, com os nossos hábitos. E de acordo com essa percepção, a nossa personalidade, 2 pessoas podem passar pelo mesmo impacto. Para uma, aquilo vai ser um degrau, um desafio, um crescimento. Para outra, vai ser motivo de suicídio, de depressão, de doença, de pânico. Uma vai perdoar, vai tocar a vida dela para frente, vai se libertar. A outra vai ter mágoa, ressentimento, ódio, vai desenvolver um câncer. Então, a percepção desses impactos, dos desafios existenciais, ativa o nosso ser biológico e o nosso corpo reage a isso. Toda enfermidade, segundo o Dr. Hammer, eu vou entrar na live, tá? Toda enfermidade, segundo o Dr. Hammer, é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente. A gente não tem consciência disso, tá? É um inconsciente e é não resolvido esse conflito. Descobrir, compreender e tornar consciente esse código secreto desse sintoma detém a doença até a sua total remissão. A medicina tradicional, a clássica, ela trata dos sintomas. Não é isso? Vai em cima dos sintomas, o que você está sentindo, os exames, tudo. Dr. Hammer vai atrás da causa, de qual a emoção que está por trás daquilo, como percebeu, que camada do cérebro foi ativada. Dr. Hammer é o responsável por essa chamada nova medicina germânica, que na minha formação é análise biológica, mas tem vários nomes, é a mesma medicina, tá, gente? É a mesma ciência. Após um câncer, segundo ele, causado pelo trauma da morte repentina do seu filho, o já renomado médico, então, decidiu investigar a fundo as causas das doenças nas pessoas e descobriu fatos nunca antes mencionados. É através da mente, do sentimento e de traumas que o médico diz serem resolvidas as principais doenças pelo que nós somos acometidos. Tudo que a gente recebe esse impacto, a nossa mente, nosso sentimento, a nossa emoção vai nos curar ou nos adoecer. É o ressignificar. Depois de anos de estudos, pesquisas, ele conseguiu comprovar a sua teoria. E desde então,
A nova medicina germânica vem ajudando milhões de pessoas em todo o mundo a enfrentarem a verdadeira origem dos seus problemas de saúde e combaterem o mal pela raiz. De acordo com a nova medicina germânica, as doenças não são resultado de um mau funcionamento ou de uma malignidade das estruturas do corpo e do seu organismo. Não. Elas são compreendidas como programas especiais com um sentido biológico específico criado pela natureza para dar suporte à pessoa durante o período de estresse psicológico, emocional e físico. Nós somos programados, nós temos o nosso ser biológico, tem uma inteligência biológica, foi programado para sobreviver a qualquer custo. E nessa programação do nosso ser biológico para sobreviver a qualquer custo, quando a gente está passando pelas adversidades, pelos desafios existenciais, tendo esses impactos, passando pelo estresse, sentindo as emoções, isso, para nós sobrevivermos, eles vão criando camadas de proteção. É o sobreviver a qualquer custo, que depois, pela medicina tradicional, é chamada de doença. Eu estou falando a visão da nova medicina germânica, gente. Como eu trabalho com fisioterapia integrativa, eu sei mais do que nunca que algumas coisas são assim, a pessoa é psicossomática ou somato-emocional? Somato-emocional, ela passou por tanta doença que mexeu com a emoção. Psicossomático é tanta emoção que adoeceu. O psicossomático é totalmente... a causa é o raciocínio da nova medicina germânica para ajudar. Não que seja só isso, mas esse raciocínio ajuda muito. Agora, claro que a gente vive num mundo poluído, num ambiente poluído. A gente tem um solo pobre em mineral, a gente come coisas erradas, né? Uma alimentação cheia de hormônios, cheia de agrotóxicos, cheia de poluição, cheia de corante, conservante. Então, nosso organismo fica intoxicado, oxidado, inflamado. Então, nós temos um estilo, às vezes, de vida sedentário, sem praticar uma atividade física. A gente se permite viver nesse estresse e aí vai causando ansiedade. Então, aí nós estamos explodindo o nosso físico. Então, às vezes, as doenças são assim. Porém, então, vamos falar de um câncer, por exemplo. Não é só ressignificar que está resolvido. Tem que fazer o tratamento certo, fazer uma quimioterapia, mexer com os disruptores endócrinos, prevenir disso, suplementar, fazer uma fotobiomodulação para poder potencializar a mitocôndria e ter energia, ter gás, ter pique, tem várias. Porém, o raciocínio da nova medicina germânica, até nesses casos, é super importante, porque se você não ressignificar, se você não trabalhar a sua mente para acreditar, para vencer a si mesmo, para se libertar, ressignificar o seu passado e viver o seu presente para construir o seu futuro, você não vai ter cura. Então é muito importante esse trabalho da mente. E a nova medicina germânica de Dr. Hammer, que é a qual eu estou explicando hoje, sobre as 5 leis biológicas, ela tem esse raciocínio. Então, essas doenças são compreendidas como programas especiais com sentido biológico, tá? Saúde é um processo contínuo e dinâmico. Ela propicia a autogestão como um recurso de autocura, transformando o conflito vivenciado pelo indivíduo em oportunidade de adaptação e mudança. É o que eu falei. Todo mundo está passando pela pandemia, pelo Covid, por toda essa alteração, essa mudança no mundo. Tem algumas pessoas que vão fazer disso um degrau, uma oportunidade de crescimento e mudança, enquanto outras vão destruir as suas vidas, entende? É a percepção, é exatamente isso. Esse entendimento nos dá ainda a possibilidade de ter mais confiança na natureza, nos seus processos, entendeu? Uma vez que nós somos parte dessa natureza. O que eu falo? Que o planeta Terra é um organismo e nós fazemos parte. E quando um organismo está doente, o que ele faz? O sistema imunológico desse organismo põe para fora o que não presta, vai expulsar do organismo. E atualmente o animal que mais destrói a natureza é o ser humano, é a espécie Homo sapiens. Então, por isso que nós estamos vivendo tudo isso e vamos viver momentos desafiadores. Porque o planeta, o organismo do planeta Terra está doente e nós somos o pior vírus, bactéria, micro-organismo que tem aqui, porque a gente faz mal. Então expulsa, é esse raciocínio. Bom, para a nova medicina germânica, o chamado conflito, o impacto, aquela situação súbita, sabe, que de repente a gente passa, inesperada, dramática, ela é vivida para dentro, dentro de você, é você que sentiu, é você, em você que está doendo. Uma traição, uma falsidade, uma perda de um ente querido, uma perda num negócio, uma perda financeira.
E vai fazer que a pandemia não está trazendo tudo isso. E não é só a pandemia, né, gente? A nossa vida tem esses desafios existenciais. Uma perda de emprego, tudo isso, né? Vai causando uma decepção com a vida, com as pessoas, com as situações. Então, e a gente sente lá dentro. Isso representa aquele momento que um programa biológico especial, específico, que ele chama de SBS, entendeu? Tem uns nomes do que aconteceu, aquele impacto. Ele começa a ser posto em marcha como uma estratégia natural de defesa do nosso próprio organismo na busca de ajudar a resolver o evento traumático. A gente passou por um impacto e fez muito mal. O nosso cérebro é primitivo, ele não sabe que nós estamos em tecnologia. Quando eu falo assim, por exemplo, aí fulano me traiu, eu levei uma punhalada pelas costas, ele me traiu. O cérebro não sabe que não foi uma faca, um punhal que entrou nas suas costas. Não, ele não sabe que é imaginário. Essa forma de expressão que a gente tem, de dizer as coisas, o organismo vai sentir como se tivesse enfiado uma faca. E foi uma traição. Ou de repente você fala, eu tô desesperada, numa sangria desatada. É um desabamento da existência. Essa sangria desatada pode provocar um AVC, pode provocar uma hemorragia. Entende? É assim que funciona o nosso organismo. O cérebro é primitivo. Ele entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, como se estivesse lá na selva. Lá no Homem da Pedra, que enfrentava a fera, ele tinha que lutar ou fugir daquela fera para sobreviver. Aí ele ia para a caverna lamber as feridas. Esse lamber as feridas, para a medicina tradicional, é chamado de doença. Para a nova medicina germânica, é a cura. E vocês vão entender durante a live o que eu estou explicando. Então, assim iniciam as histórias naturais das enfermidades. São determinadas a partir do que vem de fora, do entorno da pessoa e como isso é percebido por ela. O que aconteceu? Como está o meu ambiente? Ambiente de relação, ambiente de eu me sentir apta para estar naquele território, ambiente de sobrevivência, de eu poder bancar toda a minha família, nutrir o meu ninho, a minha parceria, meus negócios, o ambiente poluído do mundo. Tudo isso, como está esse ambiente? O externo afetando e o meu interno sente, percebe isso. A nova medicina germânica é uma ciência rigorosa e ela é baseada em 5 leis da natureza, entendeu? E isso é de cunho estritamente científico, é pesquisa, é ciência, tá, gente? Então eu vou falar das 5 leis biológicas. Primeira lei biológica, o que inicia as doenças? A primeira lei biológica é essa questão, o que inicia as doenças? Esse é o momento do processo em que o cérebro envia sinais para o órgão do corpo que vai melhor se adaptar à resposta adequada àquele evento traumático que você está passando. Havendo sempre uma correlação direta entre o tecido presente na área do cérebro, que são as 4 camadas do cérebro, que enviam um sinal para o órgão, um segmento ou função associada. Pela embriologia, nós temos 4 camadas do cérebro: endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Tronco encefálico, entendeu? E eles correspondem, cerebelo, córtex cerebral, substância branca do cérebro, eles correspondem, eles significam funções diferentes. Então, quando passa a primeira lei biológica fala isso, o que inicia as doenças? Quando eu recebi aquele impacto, o meu cérebro, qual camada do cérebro vai marcar? E ele vai enviar um sinal em qual daquelas camadas, em qual daquele órgão, região do corpo, qual aquela víscera, foi osso, foi ligamento, foi tecido, aonde que vai se adaptar, vai corresponder àquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou percebendo, a forma como eu estou percebendo aquele impacto que me fizeram, que me causaram, aquele trauma. E isso vai ter uma função e nós vamos ter os sintomas, entendeu? A chamada lei férrea, ela estabelece simultaneamente a percepção da psique, né? Com a área de comando cerebral de um órgão, onde dispara uma chamada da síndrome de Hammer, o foco de Hammer. Que ficou com esse nome, porque lá no passado, quando fazia lá uma tomografia computadorizada, a imagem das camadas do cérebro tinha uma mancha, que é o foco de Hammer. Esse foco, quando a gente passa por impacto, quando a gente marca, ele continua existindo. É que hoje evoluiu a qualidade das imagens, dos exames, ele não aparece pela qualidade dos equipamentos. Não quer dizer que não está ali marcado no nosso cérebro.
entende? É muito diferente. A resposta biológica especial desencadeada do organismo traz sinais e sintomas que evidenciam o evento traumático em si. Muitas vezes é menos importante do que a percepção da pessoa em relação a ele. Tá? Segunda lei, então, primeira lei biológica, o que inicia a doença? Recebi aquele impacto. Qual camada do cérebro vai ativar? Que região do corpo que vai ser mexida pela maneira que eu percebi isso? E vocês vão entender conforme eu for explicando as camadas do cérebro daqui a pouquinho. Segunda lei biológica, como se comportam as doenças? Sim, aqui se apresenta o desenvolvimento bifásico, tem duas fases do desenvolvimento da doença, que parte de uma normotomia, então nós temos o sistema nervoso simpático, autônomo, tem o simpático e parasimpático, é aquele que a gente controla na pressão arterial, nos batimentos cardíacos, quando desacelera o coração ou quando controla o coração, um ritmo normal do coração, normotonia, da respiração, da nossa frequência cardíaca, o nosso organismo está tudo normal, tudo tranquilo. Bom, quando eu recebo esse impacto, é interrompido pelo quê? Porque aconteceu um conflito, é ocorrência, você não está lá numa boa, calmo, tranquilo, de repente você recebe uma notícia inesperada, recebe um coice inesperado, bate o carro, não dá, é um conflito e você não muda, o teu coração não dispara, não sente a respiração não muda, é isso, é a primeira fase, a bifásica. Nesse momento, toma lugar que estava tudo normal, é a simpaticotonia, o que é? Dispara, vamos lá, vai caracterizar a fase do conflito biológico até a sua solução. É a fase da decisão, você vai decidir se vai lutar ou fugir para sobreviver a qualquer custo, o teu cérebro está assim. E aí, para você lutar ou fugir, tem que ter mais sangue, tem que ter mais açúcar, tem que ter mais energia e vai desestabilizando tudo, mais cortisol, entende? E é aí que a gente vai liberando os hormônios, liberando as substâncias e normalmente pelo impacto, pelo nervoso, pela ansiedade, não são substâncias legais que a gente libera do cérebro, não. É aquele impacto, escolhe uma camada do cérebro que corresponde e altera tudo. Eu estava normal, uma normotonia na minha respiração, no meu batimento cardíaco. Eu recebi um impacto, acelerou tudo, mudou tudo pela forma que eu recebi aquilo, aquela notícia, entende? Essa fase começa com o quê? Uma ansiedade. A ansiedade nada mais é nesse momento do que um sinal alerta para você tomar uma decisão de demanda. O que eu tenho que fazer? A ansiedade gera emoção. Todas as demandas vão gerar luta ou fuga. E você vai ter que tomar uma decisão. Você vai lutar ou fugir para sobreviver a qualquer custo. Lembra, estou falando, o cérebro é primitivo, ele não sabe que você, quando você está faltando dinheiro na casa para pagar as contas do mês, que é isso. Ele tem a percepção de medo de morrer de fome. Porque foi assim lá atrás, ele não tem essa diferença. É assim que ativa o nosso corpo, as nossas camadas do cérebro, que vai marcando em tudo. A partir daí, inicia-se então a fase do pós-conflito, já passou o conflito, então, por isso que é bifásica. Eu recebi um impacto, acelera tudo. Aí já passou o conflito, entendeu? É a fase da cura, que eu falei que a medicina tradicional chama de doença, e para a nova medicina germânica é chamada de cura. Essa fase, por sua vez, é subdividida em subfases, que são separadas por assim, uma epicrise. Sabe quando a pessoa tem aquela melhora da morte? Então, o organismo dela está tendo aquela melhora e depois ela tem um monte de sintoma de uma vez para ver se ela está preparada para sobreviver a qualquer custo. E a visão da nova medicina germânica, quando ela não sobrevive a qualquer custo, é porque ela se libertou de todas as amarras, ela se curou definitivamente. A morte, para a nova medicina germânica, é uma cura definitiva, ela se libertou das amarras. E tem tanta gente que está sofrendo, que está acamado, que está há anos, que a gente sabe, mas às vezes o nosso egoísmo, o nosso apego não quer libertar aquela pessoa. E o organismo dela entra em solução, em resolução. Entende? Ela se libertou daquelas amarras, daquela dor, daquele sofrimento. Eu estou dando um dos exemplos, tá, gente? Bom, então, o organismo, nesse momento, ele volta a experimentar o estado de quê? De simpaticotonia. Quando ele entra nessa epicrise, acelera tudo. E aí vai tendo todas as manifestações clínicas. Então, nós entramos na terceira lei biológica. A terceira lei biológica fala como estão os tecidos, as funções do corpo, como os tecidos e as funções do corpo são alterados.
Quando eu recebo esse impacto, que começou a ocasionar a doença, que aí eu entro numa fase bifásica, porque eu tenho que sobreviver a qualquer custo. O que eu tenho que fazer? Eu luto, vou lutar ou vou fugir, tenho que definir a demanda. Vem a fase pós-conflito. E aí, como isso está funcionando nas funções do meu corpo? Como está funcionando nos tecidos, nas camadas embriológicas do cérebro, tá? Essa lei estabelece a relação de cada sistema da resposta biológica do corpo com a origem embrionária, embriogênese dos tecidos, nas camadas do cérebro, é o que eu venho falando. Então, o tipo de alteração fisiológica que será experimentado por organismo depende da origem embrionária dos tecidos envolvidos. Então, o sintoma experimentado pelo paciente possibilita perceber que tecido está envolvido. Qual é a origem embrionária, entendeu? O que está relacionado com a função específica de um comportamento específico? Ela tem toda uma estrutura. Então, se a pessoa está com um refluxo, se ela está com enjoo, se ela está com vômito, se ela está com o intestino preso, se ela teve um AVC, ou se ela teve um problema de doença de pele, se ela está com dor no corpo, é no tendão, é no osso, é no músculo, tudo isso tem um significado. Qual camada do cérebro? Porque isso tem um significado. Muito bem. Então, aí, essa então é a terceira lei biológica. Espera um pouquinho, só que eu pulei. O tipo de alteração que vai ter. Então, por exemplo, a quarta lei biológica, nós chegamos na quarta, ela quer saber assim, qual a participação... Pera um pouquinho só. Na terceira lei biológica, então tem essas 4 camadas do cérebro. Eu vou explicar as 4 camadas do cérebro. Isso mesmo. Eu achei que eu tinha pulado, gente. Desculpa. Então, qual camada do cérebro que foi acometida por esse impacto? Aonde marcou esse foco? Aonde foi marcado esse conflito dentro do meu cérebro para corresponder ao meu órgão? Então, vamos entender. Endoderma é o tronco cerebral. É a sobrevivência. São os órgãos que vai captar, digerir, assimilar e descartar. Os órgãos que estão ligados com a nossa sobrevivência. Intestino, fígado, rins. Vocês estão entendendo? Estômago, esôfago, duodeno, pâncreas, baço, esses que tem a ver com eu captar o alimento, eu digerir, eu assimilar e descartar, entendeu? É isso, o endoderma, é o tronco cerebral, tá ligado com essa sobrevivência. Mesoderma antigo é o cerebelo, é uma outra região do cérebro, tá ligado com proteção. São os músculos lisos, que eles formam um escudo de defesa, é ele que reveste por dentro o nosso pulmão, por dentro o nosso abdômen, ele que reveste o nosso coração, ele que reveste esse tipo de músculo que reveste os órgãos, que reveste a nossa cavidade abdominal, é isso, é essa proteção. O mesoderma novo é outra região do cérebro, é a substância branca, tá ligado com a sua capacitação. Músculos, ossos, é o movimento na vida, a capacidade de fazer algo, de estar apta para estar naquele... Eu sou capaz de fazer isso? Eu tenho capacidade, mas para mim fazer alguma coisa, para mim me movimentar na vida, eu dependo de músculo e de ossos. Mas aí, veja bem, músculos e ossos, nesse mesoderma novo, na substância branca, é a minha capacidade. Eu estou apta para estar naquele lugar, eu tenho capacidade, eu vou dar conta. É isso. O ectoderma é o nosso córtex cerebral. Nós somos os animais mais territorialistas que tem a ver com território, com relação, principalmente as doenças de pele. Cuida das relações com o mundo das pessoas. E a pele é o nosso órgão que protege o meio interno do meio externo. Então a nossa relação, quando toca nas pessoas, tem a ver com, por exemplo, para mim estar aqui agora fazendo essa live, eu saí da minha academia e me movimentei para chegar aqui. Esse movimento para me relacionar com vocês é diferente do movimento para estar apta no lugar. Esse é movimento de relação, tem a ver com relação. Agora sim, vamos para a quarta lei biológica.
Qual a participação dos micróbios na cura? Micróbios, Silene, na cura? Sim, eu já falei para vocês em outras lives. Se você não acompanha, vai no Instagram da doutora Silene Paz, vai no YouTube, no canal do YouTube da doutora Silene Paz, tem lá os nossos vídeos explicativos. E na fisioterapia integrativa a gente trabalha com o ambiente do intestino. Nós somos 10% humanos. Eu já venho falando isso, a gente é uma comunidade aonde a gente tem bactérias, tem vírus, tem fungos, tem micróbios, e a gente tem que ter bactéria boa, tem as bactérias ruins que a gente tem que limpar do organismo, o microbioma, o ambiente do intestino, e pra gente ser saudável, pra gente ter energia, pra gente até mesmo ter mais serotonina, dopamina, o intestino tem que ter bactéria boa, para ele mandar, ele produz isso, ele tem que mandar lá pro cérebro, através do nervo vago. Gente, o micróbio, eles têm uma participação na cura, e eu vou explicar. Nós somos 10% humanos. O micróbio, eles não atuam de forma independente, mas simbólica, não pode fazer sozinho. Sensatamente, ele é controlado pelo cérebro, a ação desses micróbios, entendeu? É muito sensato o nosso cérebro para deixar essa ação. Tem uma função específica e precisa em relação a cada tecido. Então, a partir daquele impacto que a pessoa sofre, os micróbios surgem para agir na fase de cura. Eles surgem para curar. Você recebeu um impacto, eles faz parte do seu sistema imunológico. O teu cérebro é que ativa aquilo para te proteger. Durante a ação dos fungos e bactérias, é comum a gente ter sintomas como suores noturno, inchaços, edemas, inflamação, febre, dor. Tudo isso, para a medicina tradicional, é chamada de infecção, mas para a nova medicina germânica, não. E os vírus, eles trabalham como restauradores, proteínas de informação. Então, esses seres que completam os outros 90% do nosso corpo humano, essa comunidade, eles também estão lutando para sobreviver a qualquer custo. E eles estão completando o nosso organismo, nos ajudando a sobreviver. Porque se a gente morre, eles também acabam morrendo, eles não têm essa consciência. Bom, quinta lei biológica. Qual o sentido de você passar por todo esse processo? Por que você recebeu esse impacto? O que você aprendeu com esse evento? Eu passei por uma traição. O que eu aprendi com isso? Qual o sentido de eu aprender? O que eu errei? O que eu tenho que perdoar? Do que eu tenho que me libertar? Como eu vou ressignificar? É a quinta lei biológica, entendeu? Segundo essa lei, todos os programas de ajuste são sensatos e sempre têm um sentido. Nada acontece por acaso na nossa vida, nada. Sendo que a doença é parte de um processo com a intenção de preservação da vida. Nós não ficamos doentes para acabar com a gente, é o organismo lutando para a gente sobreviver, para preservar. São as nossas células, os micróbios, está todo mundo ali em alvoroço nos ajudando, porque eles também querem sobreviver. Bom, é uma chamada quinta essência, entendeu? Tem como característica a transcendência, tem que transcender, se expressa com a evolução. A gente somos seres biológicos, a gente tem que evoluir, gente. A gente tem que largar a presunção e adaptar para aprimorar a sobrevivência. A gente tem que evoluir, a gente tem que ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, tá? Para obter uma cura definitiva, o ser biológico deve buscar conhecimento, conhecer as coisas, conhecer a ciência, conhecimento, ter cultura, envolvimento, autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Ah, Silene, eu sei quem eu sou, sabe? Sabe mesmo? Sabe por que você perde o humor? Porque você não tem autocontrole? Porque quando você tem autoconhecimento, você já sabe o que te irrita, o que te estressa, o que te incomoda, o que você tem vontade de sair falando, mas você tem autoconhecimento, você sabe já as consequências que isso vai trazer. Tem necessidade disso? E você vai trabalhando o autocontrole. Você tem confiança, você tem autoconhecimento, você sabe do que você é capaz. E o que não é, vai atrás do seu conhecimento para você ter autoconfiança. Se uma pessoa fala que você não é bonita, que você tá feia, que não sei o quê, mas você tem uma autoestima, você não vai ligar. Se você tá mal arrumada, se você gosta, é o teu estilo, você vai ter uma autoconfiança, uma autoestima. Tô dando alguns exemplos, tá, gente? Então a gente precisa ter isso. E também fraternidade. Não podemos ter conhecimento,
ter autoconhecimento e ser egoísta. Temos que ser fraterno, temos que nos colocar no lugar do outro, temos que pensar no próximo. Afinal, nós somos todos seres que pertencemos a um único organismo chamado planeta Terra. No momento, porque o planeta Terra e os outros planetas, a galáxia, pertencem a um universo. Então vai pensando nisso que isso vai longe. No endoderma, que é a primeira camada lá que eu falei, o tronco cerebral, vou explicar como são os conflitos. Os conflitos biológicos estão ligados às necessidades vitais. Sobrevivência de base, como respirar, os pulmões, alimentar, todos os órgãos do sistema digestório, reproduzir, útero, próstata, entende? O mesoderma antigo, o cerebelo. Os conflitos estão ligados aos temas de ataque à integridade da pele, das membranas, conflitos de ataque à integridade no ninho. A nova medicina germânica, a gente vai testar a lateralidade do cérebro, que tem a ver com o hormônio. Eu, por exemplo, motoramente sou destra, mas o meu cérebro é canhoto. Isso muda tudo, a minha percepção no meu organismo vai responder de forma diferente. E aí, de acordo com essa percepção que vai estar ligando a isso, o que acontece? Um lado vai estar representando o ninho e o outro lado vai estar representando parceria. O que é ninho? Vou dar um exemplo. O ninho é filho, é minha casa, mas para mim, Silene, os meus cachorrinhos são ninhos. Se acontece alguma coisa com eles, aconteceu no meu ninho, porque eu crio meus cachorrinhos como filho. Para outra pessoa, eles têm o cachorro como amigo, como parceiro. Então vai afetar o lado da parceria, porque a percepção daquela pessoa com relação ao cachorrinho, ao gatinho, é parceria, não é ninho. Se eu escrevo um livro, é uma criação minha, saiu de mim, é o meu ninho. Eu faço um show na minha academia, aquele show, aquela estrutura, saiu tudo de mim. Os meus alunos eu vejo como dona Pata cuidando dos seus patinhos, não é isso? Dona Galinha cuidando dos seus pintinhos. Então, é o meu ninho. Agora, por exemplo, um relacionamento de homem e mulher, um casamento, é uma parceria, a não ser que a mulher tenha aquela percepção de que chega uma fase que ela tem que cuidar como um filho do marido ou vice-versa, ou quando inverte o papel de mãe e pai, entende? Aí você vai estar cuidando como um filho, aí é seu ninho. Mas fora isso, é parceria, trabalho, amigos, relacionamentos, é parceria. Agora, o ninho é o que está dentro do meu ninho. Essa percepção vai afetar regiões diferentes do meu corpo, de acordo com a lateralidade do cérebro, tá? Bom, vamos lá. Então, o conflito do mesoderma antigo está ligado com ataque à integridade no ninho. Bom, o mesoderma novo, que é a substância branca, os conflitos biológicos estão ligados à desvalorização ou autodesvalorização. É quando você não se sente apto ou está impedido de fazer alguma coisa. O indivíduo não faz o que quer ou está fazendo o que não quer. A aptidão para viver em grupo, no clã. Você não está se... Eu posso estar naquele território, eu tenho capacidade para estar nesse cargo, eu tenho capacidade para exercer essa profissão, eu tenho capacidade de ser mãe, eu não me sinto apta para ser mãe, eu não me sinto apto para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, para ser um bom pai. Entende, gente? Eu tenho capacidade para isso, para estar ali, eu me valorizo, as pessoas me desvalorizam, me humilham, e eu tenho que baixar a cabeça, ou eu tenho baixa autoestima, a autodesvalorização vai afetar, de acordo com esse impacto, a substância branca. A baixa estima é direto na substância branca. O ectoderma, que é o córtex cerebral, os conflitos biológicos são de natureza mais avançada. Sexuais, rejeição, toda linha ligada à rejeição vai afetar o ectoderma, porque é território, né? Tá me rejeitando. Identidade, não sabe que grupo pertence. E eu não tô falando de gênero sexual, não. Eu tô falando de se sentir... Eu não sei se eu sou da classe média ou da classe baixa. Eu não sei se eu sou dessa panela ou daquela panela. Sei lá, eu não sei se eu quero ser uma bailarina clássica ou se eu quero ser um grupo de hip hop. Eu tô dando alguns exemplos bem simples para poder entender. Não tem identidade. Território, pânico ou susto no território. Uma casa desmoronando, um assaltante entrando em casa, alguém passando mal, pânico ou susto dentro do seu território. E território pode ser meu território de amor, família, relacionamentos ou de negócio.
Minha empresa é meu território. Quando a pessoa está com problema de território, ela tem infecção urinária, por exemplo. Por quê? Porque cachorrinha não marca território com xixi? Nosso cérebro é assim. Então vai ter infecção urinária porque está marcando território. Se eu passo por uma contrariedade indigesta, eu vou ter problema no meu estômago. Por exemplo, não é que todo problema de estômago, toda infecção urinária, entendeu? Não vamos generalizar. Estou só dando alguns exemplos. Audição. Eu não quero escutar isso. Você não fala, para, eu não quero escutar. Eu até tampa o ouvido. Isso pode fazer para o cérebro diminuir a audição. Ou, por exemplo, uma pessoa morreu e você não queria, eu não queria ver a pessoa morta, não é isso? Não é só necessariamente aquela cena lá no velório, não. Eu não queria ver isso. Depois que acontece isso, a pessoa começa a diminuir a acuidade visual dela. Vai tendo problema de visão, vai desencadeando problemas na visão, doenças na visão. Tem muito a ver com isso, entendeu? Medo, resistência, mexe nas células do pâncreas. Porque tem que sobreviver a qualquer custo, tem que entrar em luta e fuga o tempo todo em estresse. Então, essas são as camadas do cérebro. As 5 leis biológicas de Dr. Hammer, que é a nova medicina germânica, ela está mostrando como a gente recebe esses impactos, como a gente percebe, naquele momento, os nossos órgãos dos sentidos, nossos neuroreceptores, eles tiram uma foto e pum, e mandam uma mensagem para dentro do nosso organismo, nessas camadas do cérebro, que vai marcar em alguma região correspondente a algum órgão, um tecido, alguma coisa, que corresponde à maneira que eu estou percebendo. Eu estou percebendo como uma facada, eu estou percebendo como eu não estou apta, eu não tenho valor, eu estou percebendo que eu fui rejeitada, eu estou percebendo um problema de ruptura, de separação, doença de pele. Eu tenho que criar uma crosta para me proteger, para psoríase. Que sujeira que a vida está fazendo comigo, encho de mancha branca de vitiligo para limpar. Estou dando alguns exemplos. Problema no ninho, não sei se vou poder dar conta de proteger o meu ninho, de cuidar da minha prole, de dar alimento para minha prole. Ninho, filho, para mulher amamentar, câncer de mama. Não é que todo câncer de mama é isso, gente. Tem os disruptores endócrinos, tem a poluição do ambiente, mas eu estou dando alguns exemplos. Entende? As leis de Hammer possibilitam principalmente trazer ao paciente conhecimento sobre o seu próprio estado, dando a ele a oportunidade de atuar como sujeito no processo, no seu processo de forma consciente. Quando uma pessoa tem algum sintoma, algum sinal, algum mal-estar, e ela não consegue entender a doença dela, ela não consegue, em vez de ficar lamentando, queixando, jogando a culpa no pai, na mãe, no médico, no sistema, em Deus, porque quantas pessoas culpam Deus? Porque Deus fez isso comigo, porque Deus levou meu filho, porque Deus levou minha mãe. Não! Como percebeu esse ambiente? Busque conhecimento. Se você está com alguma dificuldade, como está recebendo o seu organismo esse impacto? Vai entender, busque um trabalho, passe por uma sessão de análise biológica, nova medicina germânica, entenda o que está acontecendo com você, vai mostrar no campo quântico, na camada do cérebro, aonde está o seu foco de Hammer, aonde foi marcado aquilo. Aquilo tem um significado, como eu estou explicando, cada região do nosso corpo. É parceria, é ninho, foi a proteção, foi a sobrevivência. Entende? Foi se sentir apta, valorizada, capaz, autoconfiante. Foi a marcação do meu território, a minha relação. Relação com a mãe, relação com o pai, relação com os irmãos, relação com o marido, relação com os patrão, relação com os amigos, a minha relação, meu território, o meu movimento para me relacionar com as pessoas. Ou o meu movimento na vida para me capacitar, para me valorizar, para marcar o meu lugar. Tudo isso, a percepção do impacto é que a gente vai marcar e o nosso organismo, o nosso corpo vai responder. Só que os sinais e sintomas que a gente vai passando, aquele disparo, e quando a gente entra na epicrise e vai entrando na melhora, muitas vezes aqueles sintomas são fases de cura. O teu organismo está se curando. E você tem que entender, não estou falando para não ir tomar remédio, para não ir buscar ajuda médica, não!
é uma ciência que esclarece, que você passa a entender o que aconteceu com você. E aí, quando a gente eu passo por essa consulta com os pacientes, a gente tem que conversar e ressignificar. A pessoa sabe o que significa aquilo ali. Olha, tá dando aqui no teu campo, na tua percepção, aconteceu isso, isso significa isso. Não vou explicar o quê. E a pessoa faz o quê? A pessoa tem que ressignificar. Vitiligo pode ser controlado com as emoções, procurando conhecer melhor, ressignificando minha vida? Tenho refletido muito sobre isso. Sim, o vitiligo, para a nova medicina germânica, vitiligo é uma doença de pele. Toda doença de pele é território, é relação, é ruptura, é separação. Teve um corte, uma separação, uma ruptura. Que sujeira a vida está fazendo comigo? Aparece mancha branca. Então a gente tem que ressignificar, tem que trabalhar essa emoção, entendeu? Só que existe tratamento com fototerapia, você tem que mexer na alimentação, tem que suplementar com vitaminas, com minerais, é uma coisa junto. A microfisioterapia, hoje eu estou falando da nova medicina germânica, mas a microfisioterapia, por exemplo, vai sair, formou o campo quântico, vai sair a data. Você vai saber que foi aquele trauma, que foi quando abriu, de repente sai a data de quando abriu a mancha. Porque aí se for fazer leitura do sintoma, no meu caso, eu vou fazer a leitura em cima da mancha. E ali vai desencadear todo o mapa, o mapeamento da microfisioterapia, que é uma fisioterapia que tem uma cicatriz patológica, porque ainda temos neuroreceptores na pele inteira, então tá marcado ali, mas ela é no seu corpo energético, ela tá na energia, entendeu? Então a gente tem que ressignificar sim. É assim que funciona mesmo, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar, se quiser me procurar em box, tanto na doutora Silene Paz no Instagram, no Facebook ou no YouTube, ficam lá minhas lives, lá tem o meu contato, eu vou responder. Eu estou fazendo muitos atendimentos online, existem todas as técnicas dá para fazer online? Não, mas tem muita técnica. Eu tenho paciente em Salvador, eu tenho paciente em Curitiba, eu tenho paciente em Fortaleza, porque tem técnicas que dá pra gente fazer atendimento online. Exatamente, depois apareceu o vitiligo, não é isso? Ruptura, entendeu? O teu organismo lutou para sobreviver a qualquer custo. E a tua percepção foi uma ruptura, uma separação. Que sujeira que a vida tá fazendo comigo. Entende? E aí desencadeia uma perda. E aí, se você não tratar, cada vez que você tiver, você tem que ressignificar, tem que liberar, entender o que está acontecendo e a gente ressignificar. Senão, cada vez que você tiver uma perda, vai aumentando a mancha, porque a tua perda, você não sai. Às vezes a pessoa toma. Por que uma pessoa faz tratamento? Nós estamos falando do vitiligo que você está me perguntando, né? Então, Lô, é o seguinte, eu faço tratamento de vitiligo, viu? Eu tenho equipamento, tenho tudo, até porque eu sou portadora de vitiligo, tá? Tenho vitiligo, só que eu trato. Faz 20 e poucos anos que eu tenho vitiligo, tá? Mas eu sei. E tinha fechado tudo, porque eu tenho uma percepção de fechar, de trabalhar minha mente, eu sempre tive esse perfil. Eu não tenho perfil de entrar em depressão, melancolia. Porém, quando a minha mãe morreu, olha que separação, olha que ruptura. Dali a pouco meu pai começou a adoecer, que ele já era velhinho também, e ele foi ficando hospitalizado. Olha, outra perda. Então, essas duas... Aí abriu de uma maneira que nunca tinha aberto na minha vida. Aí eu fui buscar ajuda, buscar tratamento. Só que quando eu encontrei, na minha formação, a fisioterapia integrativa, as terapias quânticas orientais, a hipnose, a microfisioterapia, a nova medicina germânica, então aí eu fui... Hoje eu mesma me trato. Eu tenho equipamento, eu mexo na alimentação, na suplementação, eu ressignifico, mexo nos meus chakras, eu equalizo, eu equilibro, eu já sei. Entendeu? Eu já sei, eu já estou buscando o autoconhecimento para controlar a Silene. Então, se você quiser, depois a gente marca, combina. Eu não sei se você é de bebedouro ou não. Mas se for bebedouro, dá para ser presencial. Mas se não for, dá para... Muita consulta, tem muita técnica que eu trabalho que dá para a gente fazer um atendimento online. E aí eu posso te ajudar, e principalmente essa parte da fisioterapia integrativa, de orientar em alimentação, suplementação, vitamina, a gente ressignificar essa coisa da nova medicina germânica, dá para trabalhar tranquilamente. Eu posso te ajudar se você quiser, entendeu?
Ah, então você vai conseguir. Se você não tem perfil, você vai conseguir. Você vai conseguir sim. Ah, tá, você é de Campinas. Olha, o meu Instagram deve ter, mas o meu WhatsApp que eu atendo é 17 99127 4100. Aí qualquer coisa você manda um WhatsApp, a gente conversa, tem coisas que dá para ressignificar, de repente, dependendo, dá para mim te indicar um profissional aí de Campinas, enfim, dá para ajudar sim, entendeu? Dá sim, eu posso te ajudar. Até porque eu sou uma pessoa que trabalha a minha autocura do vitiligo, entendeu? Então, assim, é diferente, né? Como eu tenho, eu sei o que é. Eu sei, porque as pessoas acham que não dói. Vitiligo dói, sim. Dói a gente ver aquilo que a gente não é no espelho. Mas a gente tem que ter autovalorização, autoestima, a gente tem que ressignificar, tem que se libertar. Pode ficar tranquila, se você quiser, você entra em contato comigo que eu tenho como te ajudar sim, tá bom? É 17 99127 4100. 99127 4100. O prefixo é 17. Tá bom? Aí qualquer coisa a gente vai se falando. Gente, eu espero que as 5 leis biológicas possam ter ajudado. Eu tenho feito muitas lives falando da emoção, dos sentimentos, do ressignificar, do trabalhar a mente. Eu vou continuar falando disso. Eu trabalho com autocura. Eu sou uma facilitadora. As minhas técnicas são ferramentas que ajudam a pessoa. A pessoa tem que se curar. E aí eu vou basear pelo nosso mestre, pelo menos o meu mestre Jesus. Ele nunca falou para uma pessoa, eu te curei. Ele sempre falou, a sua fé te curou. Significa que a pessoa fez a parte dela. Na fé, ela trabalhou a mente, ela acreditou que ela ia conseguir. Que quando ela tocasse na veste dele, ela ia se curar. E aí ela se curava, porque ela entrou em conexão com o universo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, tem que mudar o estilo de vida, tem que trabalhar a mente, tem que perdoar, tem que ressignificar. Tem que ser uma pessoa com mais autocontrole, com mais equilíbrio. É fácil? Não. Os desafios existenciais vão estar sempre aí. Mas a gente tem como ressignificar. Eu espero que realmente... A semana que vem eu pretendo fazer uma live explicando um pouco mais, falando um pouco mais da microfisioterapia, que é para que vocês possam entender o que é essa ciência. A ciência do futuro, gente, já chegou. A física quântica está aí, ó. E essas técnicas quânticas são para ajudar. Vamos ressignificar, vamos transformar o nosso campo quântico, o nosso campo morfogenético. Vamos ser pessoas melhores. Quando isso atingir uma massa crítica, com certeza nós vamos ter um planeta melhor. Vamos parar de reclamar, de lamentar, de ficar para baixo e vamos acreditar, tá bom? Gratidão, eu que diga, tá bom, bem? Um beijo, gente, eu espero. Se alguém perdeu um pedaço da live, quiser entender o que está acontecendo, entra aí, já tô baixando no Instagram da doutora Silene Paz, e aí vai ficar lá para vocês verem, tá bom? Beijo, gente, até a semana que vem, tá bom? Eu te aguardo, hein? Entre em contato comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Pode deixar, eu vou te ajudar, tá bom?